queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre uma história um tanto quanto trágica, mas com a qual nós podemos aprender bastante. Quero ler com vocês Mateus 27, 3 a 5, que diz assim: Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: Pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: Que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Judas traiu Jesus, você certamente conhece essa história. E Jesus, de fato, haveria de morrer, ele veio para morrer pelos nossos pecados. Eu não quero entrar aqui nesse mérito, mas eu quero que a gente faça um exercício aqui a partir da decisão de Judas após a sua angústia ali, quando ele percebeu o que estava sendo feito com o Senhor Jesus, que ele havia traído. Judas, ele devolve o dinheiro que ele havia recebido, e Judas, ele vai e se enforca. Ele foi tomado de grande remorso, mas é interessante que não é apenas Judas que foi tomado de profunda dor em seu coração após trair Jesus. Num grau um pouco diferente, mas nos versículos anteriores, Mateus ele relata para a gente a história de Pedro, que havia negado o Senhor Jesus 3 vezes, conforme Jesus mesmo predissera. E depois que o galo cantou pela 3ª vez, olha o que diz o texto. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Se você conhece a história, você sabe que o fim de Pedro foi bem diferente do fim de Judas. E aí, nós podemos pensar, e se Judas não tivesse se precipitado, se Judas não tivesse deixado que aquela angústia o tomasse a tal ponto, se Judas tivesse aguardado o 3º dia, tudo poderia ter sido diferente. Mas vamos imaginar se Judas tivesse esperado o 3º dia, se ele não tivesse tomado aquela infeliz decisão. Olha, nós não sabemos com certeza o que teria acontecido, mas ele certamente poderia escrever uma história diferente. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou ao 3º dia e deu uma nova chance aos traidores. Sim, é verdade, olha, de maneiras diferentes. Jesus e Pedro traíram Jesus, mas um encontrou perdão e o outro não. E não é porque não havia perdão disponível. Jesus ressuscitou e deu esperança aos que já haviam perdido as esperanças. Os discípulos haviam andado com Jesus por cerca de 3 anos e agora nada mais fazia sentido. Todos aqueles milagres, as expectativas que haviam sido geradas durante aquele período estavam condenadas a mais uma frustração. Porém, o 3º dia chegou. Jesus ressuscitou e venceu os poderes das trevas e da morte. Ele é o Cristo vitorioso e por mais que os poderes da morte ainda operem neste mundo, através de doenças, na fraqueza dos nossos corpos e na aparente vitória de toda forma de corrupção, eles estão com os dias contados. Jesus venceu a morte. Ele é o Senhor da vida. Olha, nós não conhecemos o amanhã, mas nós conhecemos o caráter do nosso Deus. Por isso, eu quero te dizer, não sejamos precipitados, não andemos como quem não tem esperança e não vamos simplesmente tentar resolver tudo do nosso próprio jeito. Quando raiou o sol naquele domingo glorioso, Jesus disse para aquelas mulheres para quem apareceu: Avisem a meus discípulos que eu estou vivo e avisem a Pedro. Eu não sei como você está, você que está me assistindo nesse momento. Talvez você esteja em desilusão, em dor, desacreditado das pessoas, das situações. Talvez tenha colocado expectativas em algo que se frustrou. Talvez você mesmo esteja se sentindo um Judas por ter sentido que traiu a Deus, por ter errado em alguma coisa, alguma escolha na sua vida. Olha, Jesus te recebe. Sabe por quê? Porque Jesus morreu por nós, mas ele ressuscitou. Ele comprou a nossa salvação
por um alto preço. E a sua vida é muito, muito valiosa para Deus. Que Deus te encha de esperança, que Deus abra o seu entendimento para que você receba um renovo do amor de Deus sobre a sua vida nessa hora. Em nome de Jesus.